Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane Férsula e hoje estou aqui para mais um devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. E antes de começarmos a ler este devocional, eu quero estar agradecendo a você que está assistindo os vídeos, eu tenho acompanhado lá no YouTube as visualizações, agradecer a você que envia mensagem no WhatsApp, agradecendo pelas mensagens, falando que está sendo edificados através dessas palavras, agradecer a você que não deixa de assistir um vídeo, que ainda compartilha com outras pessoas, não deixem realmente de compartilhar, porque assim como você precisa ser edificado, outras pessoas também precisam. A gente conhece uma pessoa, pelo menos, que precisa de ouvir uma palavra, né? Algo da parte do Senhor. Assim como você está sendo edificado, eu gostaria que, se possível, vocês enviassem, compartilhassem com outras pessoas esses vídeos, tá bom? Eu fico grata, sou grata a Deus porque tive retorno também falando que a mensagem foi confirmação de oração. Então, Deus está neste propósito, Deus está trabalhando, Deus está permitindo que eu faça esses vídeos. E eu só peço a Ele que Ele venha me instruir cada vez mais, dar sabedoria, inteligência para poder estar ministrando, falando deste amor, falando desta renovação que é o qual esse livro está nos proporcionando para este ano. Amém? E antes de começar a ler também, eu quero falar que quando o livro tem algumas citações de pessoais, né, de família, citando o nome de pessoas, não é da minha família, tá? É da família do autor, tá bom? O autor está se referindo a algo que ele passou, ok? Então, o título de hoje é Você pode imitar o Pai. Lá em Efésios 5, 1 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A melhor maneira de aprender a ser um bom pai é espelhar-se no exemplo do melhor pai que pode existir, o nosso Deus Pai. Ele é o melhor que o mundo já conheceu. Compreender e aplicar o padrão de Deus Pai à sua família é uma das coisas mais sábias que você pode fazer, porque esse é um modelo de santidade a ser seguido. Conhecer Deus e imitá-lo são duas coisas diferentes. Até mesmo os principados e potestades infernais conhecem Deus, mas não o seguem, porque não exercem fé sincera e não se submetem a Ele. Se a sua fé não é autenticamente ativada nos preceitos do Senhor, ela não é uma fé bíblica. Reflita se você é pai. Tem sido honesto com seus filhos? Quando foi a última vez que você pediu que o seu filho perdoasse? O que aconteceria se os seus filhos fizessem anotações sobre você e imitassem o que eles observam? João Pedro, meu filho, compartilhou num vídeo preparado para meu aniversário que, quando criança, ele já sabia mais ou menos o horário em que eu chegaria em casa. Então ele se escondia atrás do sofá para me dar um susto quando eu entrasse em casa. E isso se repetiu várias vezes. Como é bom poder deixar boas memórias na vida das pessoas. O pai usa a bondade como meio para motivá-lo a mudar. É o grande amor de Deus por você que o transforma. Deus não é distante ou passivo quando se trata de seus filhos. Nós temos um exemplo perfeito a ser seguido, que é Jesus Cristo. Ele nos deixa e nos ordena para que a gente se torne parecido com Ele.
que a gente venha ter fé, que a gente venha ter esperança, caridade, paciência, humildade, obediência, pureza, perseverança. Eu sei que tudo isso é difícil, todos esses atributos, é difícil de uma pessoa obter todos eles. Por que é difícil? Porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente é imperfeito. Então, nós temos que apenas ser imitadores do Senhor. Se a gente pegar um pouquinho desses atributos, a gente pode ser uma pessoa melhor. Um pouquinho de cada coisa que seja. Um dia, vamos dizer assim, um dia para cada atributo. A gente vai acabar se tornando uma pessoa melhor. Fazer a vontade do Senhor. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 11:1, Paulo nos diz: sede meus imitadores, como eu sou. Paulo imitou a Jesus. Antes de Paulo seguir a Jesus, Paulo perseguia a Jesus. Ele fazia o oposto. Mas depois que Paulo se rendeu ao Senhor, ele passou a imitá-lo. Ele passou a dar continuidade da obra que Jesus estava fazendo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Deus nos colocou nesta terra, para dar continuidade à sua obra. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide por todos os 4 cantos do mundo e pregar o Evangelho. Uma forma rápida do Evangelho ser pregada é essa, através de vídeos. Eu sei que na época Deus, o Senhor Jesus, não tinha a internet. Ele tinha que peregrinar, viajar dias e dias, caminhando ou em cima de um camelo, de um jumento, né? Para poder falar da sua palavra. E hoje a gente tem a facilidade. Uma pessoa pode ser curada através de uma mensagem de vídeo. Uma pessoa pode ser edificada, assim como está acontecendo, né, das respostas que eu estou tendo. Então nós como os filhos, nós temos que ser imitadores. Os nossos filhos, eles acabam... nossos comportamentos acabam refletindo dos nossos filhos. Eles observam os nossos comportamentos. Filhos observam os nossos comportamentos. E nós, como os filhos de Deus, a gente deve seguir os comportamentos de Jesus. Lá em Gênesis 1:26 diz que Deus determinou para que façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Se Deus determinou que nós sejamos a imagem e semelhança dele, é porque ele está nos dando a legalidade de sermos imitadores dele. E sermos imagem e semelhança de Deus também quer nos dizer que nós somos feitos para ser parecidos com ele. Assim como Paulo foi. Hoje não é muito diferente. Hoje tem muitas pessoas que negam a Jesus. Paulo negou Jesus também, perseguia Jesus. E nós aqui não está sendo diferente, temos pessoas ainda que não aceitam Jesus, não aceitaram Jesus como suficiente, único e suficiente Salvador. Então, de certa forma, a sua fé acaba sendo pequena, sendo vazia. Será que é fé mesmo em Deus? Será que você tem uma fé realmente em Deus, em Jesus, que as coisas possam mudar? E uma pergunta interessante que eu anotei aqui é: em qual recompensa de termos um caráter semelhante ao de Cristo? E qual é a recompensa? Qual é essa recompensa?
é a vida eterna. A recompensa de sermos imitadores do Senhor, de estarmos indo do local, da nossa zona de conforto, para estar falando da palavra do Senhor, para estar falando do Senhor, para estar curando, para estar ministrando, é a vida eterna. E muitos não querem buscar isso, muitos querem levar as suas vidas curtindo, festejando de outras formas, mas não querem se sujeitar a ser filhos, obedientes, tementes, imitadores de Deus. Então, para a gente receber essa recompensa, a gente precisa copiar este comportamento, as ações de Cristo em nossas vidas. Assim como eu disse, os nossos filhos se espelham na gente. O nosso comportamento podem, seja ele bom ou ruim, podem refletir lá na frente para os nossos filhos. A gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, muito cuidado da forma em que nós agirmos. Eu falo isso porque eu não sou perfeita com a minha filha. Chamo atenção, às vezes grito com ela. Isso não é bom, porque o dia que ela tiver os filhos dela, ela pode fazer. Mas uma coisa de bom, a gente está tendo sabedoria, a gente começou a conversar, a tentar alinhar as situações para que isso não aconteça. Então eu estou me conscientizando de que o meu comportamento pode refletir no comportamento dela lá na frente. Deus, o comportamento de Deus sempre foi perfeito. Então a gente tem que começar a querer a seguir a este comportamento perfeito. Não, mas os nossos não serão totalmente perfeitos porque a gente é pecador. Mas ainda assim, Deus o reconhece. Deus sabe quando você está fazendo algo de coração, quando você está imitando Ele verdadeiramente. Ainda que diz a frase, o amor não é um discurso, mas uma decisão que gera ação. Então que as nossas ações de imitar a Cristo prevaleçam em nossas vidas. A palavra-chave de hoje é exemplo. Seja exemplo para o seu filho. Seja exemplo para o seu neto, seja exemplo para o seu próximo, seu vizinho, para quem quer que seja. Seja exemplo. Imite o que é bom. Imite ao Senhor. A leitura bíblica é Salmo 115 e esta é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Que sejamos imitar o nosso Pai Celestial. Amém? Tenha um final de semana abençoado. Amanhã estarei de volta fazendo o novo devocional, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.